Boa noite a todos. Rogamos pela misericórdia do nosso Pai Celestial, para que conforte os nossos corações e traga luz ao nosso entendimento. Certamente, cada um de nós está aqui na Terra por algum motivo de maior importância. No entanto, quando reencarnamos, nós entramos na faixa do esquecimento das vidas passadas e iniciamos praticamente do zero. Recebemos um corpo, através desse corpo é que nós então teremos a oportunidade de dar ou não cumprimento àquilo que nós nos compromissamos quando estávamos ainda no plano espiritual. Mas nós não estamos órfãos, nós recebemos a diretriz segura e ela se encontra no Evangelho. No relato dos evangelistas, nas cartas dos apóstolos, nós vamos encontrar todas as indicações necessárias para, pelo menos, de alguma forma, darmos cumprimento às razões que nos trouxeram a esta existência. Pois bem, destas diretrizes, nós vamos encontrar no Sermão do Monte várias referências sobre o comportamento, sobre aquilo que é desejável, aquilo que se espera, e na medida em que a gente toma consciência, se torna imperativo fazer. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, e ele começa por aí, ele também vai nos dizendo que são bem-aventurados, né, os pacificadores, os puros de coração. Ele vai fazendo todo um relato sobre as qualidades desejáveis e, mais do que isso, as qualidades que devemos atender. Porque, em as atendendo, nós estamos também atendendo aos objetivos maiores da nossa vinda aqui na presente existência. Mas, ainda do Sermão do Monte, nós vamos encontrar o seguinte versículo, está lá, é o versículo de número 20, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. É interessante essa anotação, né? Porque o que seria exatamente essa justiça dos escribas e fariseus e a necessidade que nós temos de exceder e ir muito a essa justiça que é praticada, era e é praticada pelos escribas e fariseus. E dizemos que ainda é porque nós temos aí a sequência dos judeus que se norteiam pelo Velho Testamento. Então eles têm suas normas, eles atendem àquilo que está lá, atendem ao texto, né? Àquilo que está escrito. E Jesus vem nos dizer que é preciso ir além. O que seria ir além disso? Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz, no capítulo 161, ele faz uma abordagem sobre este versículo do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E ele vai ali discorrendo sobre a atitude diária dos escribas e fariseus. E vai elencando de que eles cumpriam com os seus deveres, eles atendiam aos ditames da lei, eles cuidavam de suas famílias, pagavam os seus impostos, eles faziam aquilo que normalmente nós também procuramos fazer. Procuramos atender às nossas obrigações, dando a César o que é de César. A gente às vezes até reclama um pouco, mas é assim que tem que ser. Também os judeus reclamavam um pouco, mas também pagavam os seus tributos. Então ele vai discorrendo e dizendo, olha,
isto é a justiça dos escribas e fariseus, o atendimento à justiça, o atendimento às leis. E naquilo que ele vai colocando, nós vemos que é aquilo que normalmente fazemos. E ele vai, Emmanuel, vai chegando ao fecho, dizendo da necessidade de compreendermos, né, que é preciso ir além. No próprio Evangelho de Mateus, o Abilin falou agora há pouco aqui de deixarmos os nossos celulares lá fora, né? Falar sobre as coisas do céu. Ouvir sobre as coisas do reino de Deus necessita da nossa parte uma compreensão maior. E numa dos relatos do Evangelho de Mateus, vamos encontrar que Jesus, ele sobe no pequeno barco e pede a Pedro que afaste aquele barco um pouquinho da terra, e aí Jesus então passa a ensinar a multidão. Da mesma forma com que vamos ver Jesus ensinando a multidão, quando ele sobe ao monte, se assenta e então fala das coisas do reino de Deus. Às vezes, na leitura rápida que a gente faça, podemos não atentar para o fato de que Jesus vai falar das coisas do reino de Deus, afastando-se um pouco da terra. Isso significa que se nós não deixarmos de lado as preocupações de ordem material, quando vamos realizar uma leitura deste tipo, quando nós não nos afastamos um pouco das preocupações do dia a dia, quando estamos aqui reunidos, em que aguardamos o momento de tomarmos o passe, se nós não fizermos esse esforço, talvez não consigamos atingir os objetivos a que de fato nos propusemos. É preciso um esforço, é preciso que a gente entenda de que não basta esperar que venha, é preciso que nós nos disponhamos a ir. Tanto isso é necessário que Jesus, nas curas, ele faz essas referências. Naquela passagem do aleijado, que não podia andar, o que ocorre naquele momento? Ele pergunta, o que é que aquela pessoa queria? Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Então, levanta-te e ande. Ele chama a pessoa à ação. Ele não compactua com o simples dar, sem que a pessoa não faça a sua parte. E ele ainda diz, na sequência, é a tua fé que fez com que você se levantasse. Da mesma forma com a mulher hemorroíça. Jesus caminha no meio da multidão e de repente ele para, aquela multidão toda ao seu redor, e ele diz, Pedro, quem me tocou? Pedro fala, mas Senhor, são tantos. Olha a multidão. Fala, não, Pedro, de mim saíram virtudes. Então, a pessoa que tinha tocado no Cristo, mas com o objetivo, esta pessoa alcançou o seu objetivo. E aí a mulher, sentindo que era com ela, diz, Senhor, fui eu. Assume a responsabilidade e se identifica. Ela não fica com medo. Ela se identifica, Senhor, fui eu. E Jesus ainda uma vez diz, mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Há, portanto, a necessidade do nosso empenho, de não ficarmos simplesmente aguardando que caia do céu. Mas é preciso o esforço de nos levantarmos para nos dirigirmos a esse caminho, para nos colocarmos em movimento. Nós falávamos da questão
da justiça dos escribas e fariseus. Também aí é necessário a ação. Mas talvez não fique claro num primeiro momento o que seria este exceder. Buscando um pouco mais, vamos encontrar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A célebre carta de Paulo, em que ele fala sobre o amor, em que ele fala sobre a caridade. Em que ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse caridade, disso nada me aproveitaria. Começa assim esse versículo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, identificando de que a ação no bem é boa, mas talvez eu não consiga ter o resultado para mim daquela ação benéfica que eu produzi. Eu posso fazer o bem, e certamente aquele que recebeu aquela benesse, ele vai ser agradecido, e vai se lembrar, de repente, de mim, num determinado momento, fazer uma prece por mim, e eu não receber. Porque o gesto foi apenas racional, e não teve sentimento, não teve amor, não teve esse sentido de caridade. E Paulo vai continuando no versículo 4 do capítulo 13, ele ainda vem dizer de que o amor é benigno, ele é paciente, ele não tem ciúme, ele não se ensoberbece, ele não se ufana. Vem Paulo na mesma esteira dos ensinamentos do Cristo, procurando, de alguma maneira, tornar mais fácil ao nosso entendimento, se já não é fácil, aquilo que Jesus nos ensinou. Mas há esta dificuldade, porque nós nos esquecemos de tirar os pés um pouco da terra. Não vou nem dizer tirar os pés, mas pelo menos a cabeça. Tirar um pouco a mente das questões do dia a dia, para nos colocarmos, por alguns momentos pelo menos, para nos vermos como espíritos imortais. Eu parar e olhar não para mim só como João Roberto, mas me entender que como espírito imortal, eu já tive inúmeras experiências nos processos reencarnatórios e buscar entender o que é que eu vim fazer nesta presente existência. Acumular bens materiais certamente não foi. Tanto assim é que a parábola do jovem rico esclarece, sem deixar nenhuma dúvida, a questão sobre esse ponto. Devo trabalhar, devo conquistar o pão de cada dia com o meu esforço. E isso é uma dádiva divina, porque então eu passo a ser responsável por mim, eu passo então a ter a opção de dizer, não, eu posso conseguir isso, não preciso ficar esperando. Então, eu vou e busco o trabalho. Então, não é essa a razão primordial. Ela pode ser acessória, secundária, mas não é a principal. Posso ter bens materiais, mas preciso olhar para eles de forma que eu não me sinta prisioneiro deles. E eis aqui uma outra questão. Porque um dos grandes problemas quando desencarnamos é exatamente nos desligarmos, não é do corpo, é nos desligarmos dos interesses materiais, que nos prendem à esfera material. Por isso, aprender a se desapegar,
Mas o desapegar não é não dar importância, não é ser pródigo, mas é ser o bom mordomo. Se Deus nos colocou uma moeda, 2 ou 5, temos o dever de devolver estas mesmas moedas acrescidas de algo do nosso esforço. É a parábola dos talentos. Então nós temos no Evangelho os indicadores. Então o que é que eu vim fazer? Quem esteve aqui no começo do mês no seminário com o Haroldo Dutra? Quem esteve já ouviu o que eu vou contar. Quem não esteve, eu vou relatar o fato. Eu tive a oportunidade, eu fui levado à curiosidade de saber quem seria Loreto Flores. Certa vez, eu fui convidado a ir a um centro em Potirendaba. E me chamou a atenção o nome do centro, Loreto Flores. Da primeira vez, imaginei que fosse um dos fundadores. E perguntei a eles, mas por que este nome? Aí me responderam de que se referia a um médium de Belo Horizonte. E ali, então, eu procurei saber um pouco da vida desta pessoa que, lá em Potirendaba, colocaram o seu nome no Centro Espírita Loreto Flores. E ouvimos aqui a referência que o Haroldo Dutra fez ao Loreto Flores. E eu vou passar para vocês, porque me chamou a atenção exatamente por ligar este versículo 20 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus com o versículo 4 do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Loreto Flores, médium lá em Belo Horizonte, privou da amizade de Francisco Cândido Xavier, era um médium de curas, era de uma humildade, tanto que eu acredito que pouca gente tem ouvido falar dele, não é muito conhecido aqui entre nós, já desencarnado. E o Loreto Flores, ele tinha algumas características que realmente ornavam a sua personalidade, para não dizermos o seu espírito. E o Haroldo nos relatou um fato que não conhecíamos outros. No movimento espírita, há uma ação que chamamos de campanha do quilo, ou campanha alta de Souza. Essa campanha, muitas casas se utilizavam dessa campanha para angariar alimentos para distribuir aos necessitados. E lá estava o Loreto Flores, ele e um companheiro, estavam, logicamente, em dupla, normal que sempre fosse assim. Ele estava distribuindo saquinhos de papel que cabia mais ou menos 1 quilo de mantimento para deixar na casa, passar no dia seguinte e pegar. Ou às vezes, já no mesmo dia, cada casa espírita tinha a sua maneira de trabalhar. E ele chegou, bateu à porta de uma casa e veio atendê-lo uma senhora. E ele disse: minha senhora, nós estamos aqui para realizar a campanha do quilo, nós estamos angariando mantimentos para distribuir aos necessitados. E aquela senhora aproximou-se dele, olhou bem para ele e cuspiu-lhe na face. Eu vou pedir para que a gente faça 10 segundos para pensar como é que a gente agiria nesse momento. Você está lá procurando fazer o bem, procurando uma ação que redundasse em benefício para os necessitados. A pessoa te atende, você fala que veio, e ela olha para você e te cospe na cara. Não vou nem dizer fácil, porque é tão duro, né? Qual seria a nossa atitude? O que faríamos? O Loreto Flores pega do lenço, enxuga a sua face e diz para aquela senhora:
Minha senhora, a minha parte eu já recebi. Mas para os pobres, o que é que a senhora tem? O amor, a caridade é benigna, é paciente, não se ensoberbece, não pensa mal, tudo espera, tudo sofre, tudo crê, porque se esquece de si mesma para atender ao seu objetivo maior. O Loreto Flores estava ali e a causa a que ele estava servindo era atender aos necessitados. O que ele recebeu, ele trouxe para si mesmo. Minha senhora, a minha parte está tudo bem. Já enxuguei, está tudo ok. Mas para os pobres, o que a senhora tem? Não é preciso dizer que naquele momento aquela senhora, tocada pela atitude do Loreto Flores, acabou dando a sua contribuição para os necessitados. A caridade transforma pelo exemplo. Mas para que seja exemplo é preciso que você exercite. É preciso que você se prepare. Não é simplesmente sair, eu faço tanta caridade. Imagine-se recebendo o que o Loreto Flores recebeu. Se a vossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aqui nos perguntamos, ou melhor, entendemos de que o exemplo que o Loreto Flores deixou é o exemplo exatamente deste exceder, em que a pessoa não se preocupa consigo mesma, mas vai de encontro ao seu objetivo maior. Eu estou aqui servindo à causa do Cristo, sou instrumento da misericórdia divina, o que acontece comigo não importa, importa o objetivo a que eu me propus. Nesta busca é que nós acabamos por entender de que deixamos passar muitas vezes a existência sem entendermos a razão maior que nos trouxe aqui. A razão maior que nos trouxe é aprender com o Cristo. O que temos que realizar é reconhecer que o Sermão do Monte não é apenas uma bela página. Como já se disse, perguntado ao Gandhi, se perdesse, tudo aquilo que já se escreveu, todos os livros se perdessem, o que é que ele entendia que seria necessário preservar? E ele, que não era cristão, disse, se preservado o Sermão do Monte, o essencial teria ficado. Tudo mais não teria problema nenhum se perdesse. Mas este se preservando, então nós teríamos o essencial. E temos ali no Sermão do Monte exatamente o convite a uma nova atitude diante da vida. E nesta atitude nova diante da vida, vai esforço. Porque eu vou ter que me conhecer melhor. Eu vou ter que reconhecer aonde chamamos, os meus pontos fracos. Aonde eu estou muito acessível a ser reacionário e não estou pronto à ação nobilitante. A atitude que é carregada com o sentimento. A atitude que não é apenas cerebral, que não é apenas raciocínio, mas é sentimento também. É sentir, é olhar para o outro e reconhecer que o outro é filho de Deus. Que da mesma forma
que você pede a Deus que te ajude a resolver os seus problemas, de que o outro, o teu próximo, também pede da mesma forma. E assim, reconhecendo, você pode se perguntar, será que eu não posso ajudá-lo? Quantas vezes não tivemos a oportunidade de ir na casa espírita, chegando com problemas próprios, no atendimento àqueles que buscavam a casa, encontrarmos a solução dos nossos problemas na resposta que saía da nossa boca para responder àquela pessoa que tinha vindo à casa. Aquele que fala é quem escuta primeiro. E o que eu falo não serve para o outro em primeiro lugar, serve para mim. Então, eu sou o primeiro a utilizar daquilo que estou falando. Mesmo que falando para atender a alguém que pediu. Mas mesmo que eu falasse na língua dos anjos, sem amor, disso nada me aproveitaria. Estou fazendo bem, ótimo, não estou me comprometendo, já é alguma coisa. Mas como posso ter algum proveito disso que estou fazendo? Colocando sentimento, colocando amor, esquecendo-se de si mesmo, para reconhecer o drama, o problema do outro, atendê-lo como instrumento da misericórdia divina, sentindo que no mesmo momento você está sendo atendido. Deus se utiliza de cada um de nós para que as suas leis tenham o funcionamento dentro da sua normalidade. Por isso, como pensar em vingança, que é inócua, que é estéril, e quantas vezes não reagimos desejando o mal? Isso é um modo de vingar. Eu perdoo, mas Deus é justo. Ou seja, será, o que eu perdoei, né? Então a gente se ilude muitas vezes, a gente se engana. E nós somos mais crianças. Estamos atingindo um estágio de evolução espiritual. Quantas notícias não vêm? A Terra está passando por um mundo de regeneração. E eu estou me regenerando para continuar habitando a Terra? Porque muitos serão mandados para planetas em que o desenvolvimento está muito menor do que a Terra. Não é isso que deve me preocupar. A minha preocupação é se eu estou conseguindo aproveitar a oportunidade que a misericórdia divina me concedeu, esta existência. O que estou fazendo desta existência? Usar do raciocínio, mas despertar os valores do coração, elevarmos os nossos sentimentos, sairmos um pouco do terra a terra. Não será Deus, não serão os benfeitores espirituais que virão nos cobrar do que fizemos na nossa existência. Não precisa. É a nossa própria consciência. Então não basta que eu dê cumprimento à formalidade da lei. É preciso que eu busque a essencialidade da lei. O que está além da letra, aquilo que é o espírito da letra. E aí então eu consigo, através de exemplos como o do Loreto Flores, compreender que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus é
a aprender e praticar as virtudes que Jesus nos recomendou. Sairmos da nossa faixa de acomodação. Não fecharmos os nossos olhos à realidade que está ao nosso redor. Se não somos capazes ainda de agir dentro do espírito do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas façamos o bem ainda assim. Porque pelo menos fazendo o bem não estamos nos comprometendo. E sabemos pelo estudo do livro dos Espíritos, de que o mal que redundar do bem que deixei de fazer, dele sou responsável. Então não adianta querer se iludir, fechar os olhos como se não fosse com a gente. Não. Ninguém avança sozinho. Nós somos parte desta grande família que é a humanidade terrena. É preciso que esta humanidade caminhe através do caminhar de cada um de nós. Sem isto, não nos enganemos. Planeta de regeneração não é coisa para 10, 15 ou 20 anos. Porque o tempo na espiritualidade, ele é diferente. Questões de tempo e espaço na espiritualidade são diferentes. Basta colocarmos atenção nos relatos do André Luiz, nas diversas obras que foram recebidas através de Francisco Cândido Xavier. E ele faz várias referências à questão do tempo. Mas o tempo, para nós que estamos aqui encarnados, urge. Há pouco tempo atrás eu tinha 10 anos. Hoje eu estou na terceira idade e eu olho, não percebi o tempo que passou. Quando é que eu vou tomar a resolução de mudar? Para quando eu ficar mais velho? Dizem que essa palavra é politicamente incorreta. Que importa? O tempo passa. Ficar idoso ou ficar velho, não é isso que importa. Importa o que significa. O tempo passa. Vou deixar para quando? Para iniciar o processo de cumprimento da responsabilidade que eu assumi quando eu estava ainda no plano espiritual, me preparando para a presente encarnação. A doutrina espírita é uma luz bendita a incidir no caminho de todos nós, permitindo-nos uma compreensão mais profunda daquilo que é claro e cristalino no Evangelho, o ensinamento do Cristo. Se alguma dúvida persiste, a doutrina espírita, ela nos traz a luz necessária para bem compreendermos esses ensinamentos. Façamos bom uso, não deixemos para depois, porque depois pode ser que não seja mais para a presente existência. Muita paz a todos, boa semana.